diretrizes gerais da ação evangelizadora destacam o papel fundamental da paróquia na evangelização. Agora, o objetivo é transformar a estrutura da paróquia numa comunidade de comunidades. Então, este é o eixo que vai nortear a nossa reflexão. As nossas experiências paroquiais, marcadas por essa expressão, comunidade de comunidades. O que isso significa? Especialmente numa fidelidade muito grande ao Concílio Vaticano II e à eclesiologia que o Concílio propõe. Não é novidade para ninguém que começam a aparecer estranhamente grupos que pretendem ou esquecer ou corrigir o Concílio. O documento de Aparecida, a CNBB e especialmente esse texto querem estar totalmente afinados com a eclesiologia que o Concílio Vaticano II propõe. Vamos ao próximo, por favor. Por isso, o texto tem 4 capítulos, ou digamos 4 sessões, que a primeira é a referência à vida e à prática de Jesus, especialmente a perspectiva bíblica. A segunda é uma perspectiva mais teológica, trata um pouco a teologia da paróquia. Vai para um terceiro capítulo, desafios da realidade atual e propostas pastorais. Isso vocês estão retomando aquilo que já lemos. Qual foi a metodologia para escrever o texto? Nós somos presididos por Dom Sérgio Castiani, que é atual arcebispo de Manaus, e a comissão toda, os bispos, lá estão também leigos, religiosos, os membros insistiram que fosse a partir das diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Partindo de Jesus Cristo, num diálogo com a realidade social e pastoral, portanto, muito atento a onde estamos, numa acolhida das experiências da prática eclesial. Por isso que um dos objetivos do texto foi despertar uma espécie de mutirão em todo o Brasil, para que muitas comunidades lessem o material. E nós temos dados muito curiosos, por exemplo, a publicação da CNBB já atingiu 40 mil exemplares, foram já publicados. 8 mil downloads foram baixados do site. E fora tudo que a Paulos e a Paulinas publicou desse material. Isso significa o quê? Que os números revelam uma grande preocupação nacional com esse tema. O futuro da paróquia. Qual o futuro da paróquia? E nessa perspectiva de comunidade de comunidades. A beleza do que estamos assistindo agora é que até 15 de outubro as comunidades estão retornando com sugestões, com emendas, e a partir de novembro a comissão se reúne novamente e se debruça sobre os estudos desse material. Também suscitar reflexões e revisões da prática pastoral. Um dos objetivos do texto era também que as comunidades sentissem um apelo de avaliar a sua própria ação pastoral, né? Não fosse só um estudo, mas fosse uma espécie também de confronto com a experiência. Obrigado, Dom Rafael. Só que, claro, quem leu encontrou questões abertas. Um texto não consegue esgotar uma riqueza tão grande que é a experiência de comunidade e de paróquia. Portanto, algumas questões que nós já identificamos no texto. Precisa definir o que é uma comunidade. O que nós entendemos por comunidade? A sociedade tem muitas experiências de comunidade. Hoje se fala muito em comunidade virtual. Bom, a expressão comunidade não é tão tranquila assim hoje. É preciso decodificá-la. Depois, como recuperar o sentido da comunidade cristã? Isto é, quando que uma comunidade é cristã? Será que uma capela do interior necessariamente é uma comunidade? Pode ser, pode não ser. Então, quando é uma comunidade? Depois, como trabalhar a missão? Nós já percebemos que é preciso avançar mais na questão da missionariedade. Um bispo chegou a sugerir para nós que o título
vai aparecer isso, Dom João, uma sugestão que seja uma nova paróquia, comunidade de comunidades para a missão. Então, a questão da missionariedade da paróquia. Depois, o que nós entendemos mesmo por conversão pastoral? Se fala tanto, e como isso a gente aterriza e concretiza essa conversão pastoral. E claro, já lá em Aparecida, na Assembleia, os bispos sugeriam como organizar a comunidade nessa nova mentalidade. Como possibilitar que as comunidades, e cada uma na sua experiência, na pluralidade de expressões, se organizem dessa forma. Vamos adiante. A estrutura do que proponho aqui para a gente conversar é esta. Primeiro, a urgência do nosso tempo, a renovação paroquial. Então, algumas questões de fundo para dizer por que nós precisamos falar em renovação paroquial. O que é que a gente tem refletido sobre isso? Depois, recuperar a comunidade e renovar a paróquia. As palavras, os verbos não são inocentes. Recuperar, isto é, o sentido original da comunidade, para que haja uma renovação, né, paroquial. E um terceiro ponto, alguns aspectos da conversão pastoral, com algumas questões pontuais que nós deveríamos considerar. Né? Bem, comecemos pela primeira parte. Por favor. Eu só queria fazer um resgate histórico que acho que é importante considerar, que a Igreja no Brasil ocupa-se do tema da renovação paroquial desde 1962. Antes do Concílio Vaticano II, os bispos do Brasil já tratavam da questão de renovação paroquial, especialmente no plano de emergência, né, que tinha o objetivo de enfrentar os problemas daquele tempo e revitalizar as paróquias. Agora, entre aspas, está o que se dizia naquela época. A paróquia, ponto de inserção dos homens na vida da Igreja e no mistério da salvação, constitui a base primeira e indispensável da nossa pastoral. Urge, pois, vitalizar e dinamizar nossas paróquias, tornando-as instrumentos aptos a responder à premência das circunstâncias e da realidade em que nos encontramos. Esse resgate histórico é para insistir que no Brasil já há uma caminhada e uma preocupação sobre essa renovação paroquial. Não funciona? Bom, é evidente que não vamos fazer aqui um tratado de eclesiologia, mas é importante mostrar uma questão de fundo. A eclesiologia do Vaticano II, que privilegiou a igreja particular. E nisso, se nós lermos a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes, nós fizermos uma sinopse desses dois textos, poderemos perceber que há uma reflexão sobre a visão da igreja sobre si mesma e a sua relação com o mundo. A Lumen Gentium não traz a expressão paróquia, né? Mas é unânime entre os eclesiólogos dizer que tudo que se fala sobre a igreja, na Lumen Gentium pode ser aplicado à comunidade, à questão paróquia. Portanto, nós precisaríamos resgatar o que diz justamente a Apostólica Actuositatem sobre os leigos, decreto sobre os leigos, para ver que aspectos da paróquia aparecem no concílio, nos textos conciliares. E diz exatamente assim: a paróquia apresenta um exemplo luminoso do apostolado comunitário, congregando num todo as diversas diferenças humanas que encontra e inserindo-as na universalidade da igreja. Então, insiste, e aqui vai ser o aspecto que nós queremos acentuar, na dimensão comunitária, porque nós poderíamos também ver que o 104 fala muito de paróquia, mas ele tem um olhar voltado para a comunidade. E acho que talvez isso tenha que ficar um pouquinho mais claro, que a comunidade é o centro dessa reflexão. Portanto,
A partir da Apostólica Actuositatem, nós temos no Concílio Vaticano II algo que é muito querido, muito desejado para essa proposta do documento de Aparecida, que são as comunidades não só territoriais. Isso é um aspecto que nós queremos destacar. Vou ler literalmente o que está na Apostólica Actuositatem, número 10. Para responderem às necessidades das cidades e das zonas rurais, mantenham sua cooperação não limitada, os leigos, não limitada ao território da paróquia ou da diocese, mas façam o possível para estendê-la ao âmbito interparoquial, interdiocesano, nacional ou internacional, tanto mais que, aumentando dia a dia a imigração das populações, a multiplicação dos mútuos liames e a facilidade dos meios de comunicação já não permitem a nenhum grupo social permanecer fechado em si mesmo. Estamos falando há 50 anos atrás, quando se começa a dizer: é preciso ficar atento que o modelo de paróquia vinculado só a um território já não mais dá conta da realidade. Nós ainda mantemos essa ideia, mas até onde vai a nossa paróquia? Quantas pessoas realmente estão em nossa paróquia? Todas essas respostas podem estar vinculadas a conceitos muito territoriais que não satisfazem a realidade. Vamos aprofundar um pouco. Vamos ver quais são os sinais dos tempos, e especialmente desses novíssimos tempos, que alguns chamam de pós-modernidade, hipermodernidade. Bom, o que cada um classifica esse tempo, nós só sabemos que é uma contemporaneidade que está aí, com desafios muito sérios para a nossa realidade. A Gaudium et Spes usa uma expressão, que foi João 23 que gostava muito: sinais dos tempos. Quais são os sinais dos tempos? Mas é preciso entender essa categoria. Sinais dos tempos considera que a história tem um sentido e que ela é guiada pela providência divina, que interpela o ser humano em sua liberdade e responsabilidade. Então, o que estamos sentindo hoje como desafios para as paróquias, para as comunidades, é também um apelo de Deus para nós. É o que Deus está pedindo para nós. Eu recordo que alguns anos atrás, numa cidade do interior de São Paulo, o mosteiro tocava sempre o sino às 6 da manhã, no domingo também, e a população fez uma reivindicação para que parasse de tocar o sino às 6 da manhã no domingo. E teve uma intervenção judicial e as monjas tiveram que parar de fazer isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi a frase da madre, da priora. Ela disse: bem, sim, tivemos que fazer isso. O que precisamos perceber é o que Deus está nos dizendo com isso. Que tipo de apelos Deus está nos dando com um gesto tão simples, que afetou naturalmente a comunidade, mas enxergar os sinais dos tempos, desde sinais muito mais sérios, como por exemplo, qual o lugar dos dependentes de droga em nossas comunidades? Nós temos algum lugar para eles? Qual o lugar dessa situação nova, das novas pobrezas que aparecem no meio urbano? Que tipo as novas configurações familiares? São todos sinais dos... Deus está aí, nos chamando e pedindo para que a gente seja uma presença amorosa, do amor de Deus nessa realidade. Então, sinais dos tempos. Gostaria que essa expressão qualificasse a nossa reflexão. O que Deus está nos pedindo nesse momento para as comunidades cristãs? Claro que essa categoria obriga o ser humano a voltar-se para os acontecimentos históricos e para interpretá-los. Não é novidade nenhuma para os senhores bispos que crescem entre nós grupos que querem voltar atrás, não querem enxergar os sinais dos tempos. São grupos fundamentalistas que crescem. Para quê? Para dizer: é melhor voltar a um tempo que nós tínhamos mais segurança. Na verdade, tem muito jovem tendo saudade de um tempo que não viveu. Saudades de um tempo que não viveu. E nós estamos um pouco apreensivos,
porque nós já começamos a qualificar nas ciências da religião que tipo de grupos são esses. Grupos que se viram contra as mudanças que vêm por aí, querem se refugiar nos anos 50, 40, para dizer, se nós voltarmos àquele modelo de pastoral, nós recuperamos alguma coisa. Não enxergam mais o que vem para frente. Permitam contar só, porque nós no Rio Grande do Sul, infelizmente, temos um grupo muito forte lá, né? Que se organiza por redes sociais. É interessante, nós já qualificamos esses grupos, qualificamos em termos de como é que eles se perfilam. Geralmente são rapazes jovens, muito eloquentes, com muita inteligência, muitos estudantes de direito, e são pessoas que dizem, nós vamos corrigir a liturgia, nós vamos corrigir principalmente as práticas de padres e bispos que não estão na ortodoxia. E eles fazem umas denúncias nada anônimas. Corrigir o Papa também. Não, já começaram a corrigir o Papa também. O Papa também não está muito católico, né? Eles querem ser mais católicos que o Papa e mais cristãos que Cristo. E aparecem situações que a gente começa a dizer, olha, não, mas isso é isolado. Sim, são grupos pequenos, mas para quem tem comunidade, experiência paroquial, quem tem diocese, sabe que isso está presente, está aí, né? Eu faço experiência também numa paróquia, e assim que o nosso novo bispo assumiu, o bispo emérito deu lugar para o Dom Alessandro, que é o nosso bispo agora. 2 semanas depois, apareceu na internet, nas redes sociais, escândalo na Catedral de Caxias, com fotos. Ele me chamou, vamos ver quais são os escândalos, vamos ver o que vai aparecer. E o escândalo era que, no período da Páscoa, se substituiu a Via Crucis pela Via Lucis. A Via Sacra da Cruz, na Quaresma, a Via Sacra da Ressurreição. O caminho da ressurreição, inclusive, é muito apreciado em muitas comunidades. E eles diziam assim, não é mais possível lucrar as indulgências plenárias que só a Via Sacra dá. A Via Lucis não dá a indulgência. Então, pequenas coisas que a gente começa a ficar desconfortável, mas que atrás disso vem, me permitam ser muito humilde em dizer isso vem influências depois também, até na formação dos futuros seminaristas. Nós vamos ter isso também, respingos, desdobramentos, que vão aparecer também numa eclesiologia que pode crescer. Então, resgatar o Vaticano II não é chover no molhado, pelo contrário. É preciso insistir, dar nome a esse importante passo para a nossa igreja. Então, os eventos históricos não são ocasiões apenas para lamentações ou sucessos, mas muito mais são entendidos como oportunidades dadas pela providência divina para o ser humano interpelar sua imaginação, sua razão e sua fé. Como é importante nós olharmos para a realidade sem um caráter tão negativo. Também não dá para ser mais otimista, mas enxergar como oportunidades, né? É como aquela situação daquele empresário que mandou um gerente nos anos 50 para a África. Ele era um empresário do setor calçadista, e o gerente ligou para o empresário e disse, aqui não vai dar certo implantar uma indústria de calçados. Eles andam sempre descalços. Eu vou embora, porque não vai dar certo. Eles não usam sapato. Como é que vão montar uma indústria de sapato onde ninguém usa sapato? Aí o empresário pediu, vem de volta. E demitiu esse gerente, e contratou outro, que foi para lá. Uma semana depois ele disse, aqui está ótimo, eles não usam sapato, a partir de agora vão começar a usar. Então é uma forma de se posicionar diante da realidade. Tem muita gente desistindo, porque a paróquia não tem mais futuro, a comunidade não está bem. É preciso, o nosso olhar também deve ser reavaliado. Ter um otimismo realista. A impostação teológica do Vaticano II implica uma opção de fundo com perspectiva otimista, contrastando com a visão negativa que caracterizou grande parte da teologia e da cultura católica das décadas precedentes ao Concílio Vaticano II. Tal otimismo não exclui a consideração do mal na história, na comunidade e no mundo,
Mas nós percebemos concretamente o que significa o Papa Francisco hoje, em termos desse otimismo. Não é um otimismo vazio, ele é realista, ele não deixa de identificar as feridas do nosso tempo. Mas é como uma vez, escutando o cardeal Umes falando sobre família, ele disse: está na hora de uma vez por todas da igreja dar uma palavra positiva sobre as famílias, não só o que não pode, mas principalmente as possibilidades para a família. Uma ocasião falando, e este olhar é muito importante que a gente corrija para tratar da comunidade. Trabalhando com o clero de uma diocese, o padre disse assim, que um casal de divorciados, segunda união, chegou muito frustrado, porque tinha procurado um colega sacerdote e disse: olha, nós estamos separados e nos unimos agora, formamos uma nova família. Como é a nossa situação? A primeira coisa que o padre disse: vocês não podem comungar e nem se confessar. O primeiro anúncio, o querigma, é dado na proibição. Quer dizer, é claro que isso é uma condição, sim, mas é o primeiro posicionamento em relação a isso. Porque a partir de agora, nós vamos enfrentar cada vez mais situações complexas. Como anunciar nesta comunidade plural em todos os sentidos, também essa questão do anúncio de Jesus Cristo? Muito bem. Onde estamos? A comunidade, o termo comunidade, me converti ali, pode abranger todos os agrupamentos humanos por diferentes meios. E por isso nós precisamos definir o que é comunidade. O que a caracteriza é o fato de agregar seus membros numa identidade coletiva. Geralmente, comunidade significa ter algo em comum. Formam comunidade aqueles que põem em comum ou compartilham o que têm e o que são. Portanto, há muitas formas de existir comunidades, não só cristãs. Acho que a próxima tela ajuda. A pluralidade de pertenças do ser humano atual implica na participação de muitos grupos. A família, e hoje cada vez mais se fala nas festas familiares, pega o sobrenome e reúne todos fazem a festa, não é do Silva, também pode ser do Silva, mas pegam o sobrenome do Schumacher, por exemplo, que falamos hoje, e se agregam famílias. Mas também formam comunidade o quê? No trabalho, na cultura local, que significa as questões étnicas para reunir pessoas. Então, Dom Anuar falava comigo hoje de manhã sobre os japoneses aqui em Maringá, o que significa ser japonês em Maringá. Forma uma comunidade cultural. Na política e no lazer. Quanta gente tem uma comunidade no futebol da quinta-feira? Não, pessoal, mas não é só para jogar bola, é também para comer churrasco, é também para ir fazer um passeio, e é um vínculo entre eles. Essas pessoas formam novas comunidades com vínculos de interesse, com alguma coisa comum. Diga, por favor. Grudou da minha cabeça. Grudou na minha cabeça uma imagem assim, quando a Globo acabou de transmitir a missa do Papa Francisco, envio dos jovens, e apareceu a Regina Casé, aquele jeito simpático, assim: oi gente, vamos lá, hoje é dia de comunhão e partilha. Comunhão e partilha, pode ser ir na sua igreja rezar, pode ser ir na missa, ou então uma pelada na praia, porque na pelada também todos comungam, porque participam e partilham. Muito bem lembrado. O termo comunidade, comunhão e partilha está se ampliando. O que às vezes, como é que se chama às vezes a vila, a favela? A comunidade da Rocinha, que não é uma comunidade necessariamente religiosa, mas se sente comunidade. Pois bem, as redes sociais, não se fala, estamos tanto tempo nas comunidades do Orkut,
a comunidade dos surdos. Né? Então, o termo comunidade tem uma pluralidade de sentidos, mas existe. Né? E isto tudo deveria depois, então, também perceber que cada membro da comunidade cristã sente-se desafiado a integrar na sua própria vida pessoal a unidade dessas diversas pertenças. E aqui estão os leigos que também podem insistir nisso para nós. Você às vezes pertence a uma pastoral, a um grupo, mas você pertence a outros grupos também, na sociedade, e que também faz suas festas de Natal, de fim de ano, vocês também fazem suas reuniões. Como que a comunidade cristã não fica simplesmente como uma espécie, diz a Evangelho Anunciante, um verniz disso tudo? Como é que ser cristão não é só pôr uma medalha, mas é algo que também vai galvanizando todas essas experiências plurais de comunidades onde um cristão tem múltiplas pertenças. O senhor levantou. Desculpa, padre, interromper, é que a nossa comunidade aqui está achando que está muito abafado aqui dentro. Se não seria possível abrir as janelas e desligar o ar-condicionado, lá fora está um ar bem melhor já. Vamos fazer alguma coisa pela comunidade do centro. Né? Qualquer coisa vocês voltem a reagir. Aliás, só fazer um excursus, nós tivemos no Congresso de Ciências da Religião em Recife e começamos a analisar vários grupos religiosos e diz que esses grupos neopentecostais, eles cuidam de 3 elementos na pregação do pastor. Eles cuidam da iluminação, de acordo com o que o pastor vai falando, eles iluminam mais ou menos para dar impacto e dar uma questão de efeito psicológico. Modulam a questão do som, e também do ar-condicionado. Né? Então não dá. Muito obrigado pela participação, senão nós vamos virar aqui uma situação difícil. Luz, som e a sensação térmica. É interessante, né, para atingir os objetivos deles. Estão pedindo mais para desligar o ar. Muito bem, agora vai dar certo. Pessoal, eu só queria que a gente não idealizasse a comunidade. Né? A maioria das pessoas que frequentam nossas comunidades tem múltiplas pertenças. Pertencem também a outros grupos. Né? A pergunta que fica de fundo é: o que realmente dá identidade à pessoa? Me permitam provocar um pouquinho? Só um pouquinho. Eu desconfio que hoje o que dá identidade para a maioria da nossa sociedade é a futebolização da religião. O futebol virou a grande religião. Existe uma tese lá nos luteranos lá em São Leopoldo, Escola Superior de Teologia, que diz que o futebol está substituindo a religião para dar identidade às pessoas. A pessoa primeiro se identifica como gremista, colorado ou outros, né? O meu time eu nem falo porque é fora de série. É Juventude, ele está fora da série A, da B, da C. E agora passou para C, imagina, fizemos festa por isso. Eu de futebol sou verde. Está feio, né? Não, agora melhorou. Nós fizemos festa porque passamos para a série C, imagina. Bom, voltemos a... Vocês já pararam para ver como há uma agregação em torno do futebol, até uma espécie de liturgia em torno do futebol? Entre os jogadores, com as crianças, são os coroinhas, né? Tem o hino, né? Tem os cânticos, tem toda a experiência penitencial de perder, né? Tem toda a experiência de glória, de exaltação, de ganhar. E o que significa vencer no futebol? E o que significa na segunda-feira comentar e criar uma empatia com o time? É uma identidade. O que significa vestir a camiseta com as cores do seu time? Então, são múltiplas pertenças e nós precisamos, então, considerar isso. Bom, que cenários nós temos hoje para as pessoas que estão em nossas comunidades? A emergência da subjetividade. Isso é muito interessante, muito interessante. A pessoa se considera também sujeito. Ela não aceita tudo. Né? Quinta-feira à tarde, nós estávamos na PUC, na Feira das Profissões, onde cada